Capítulo 11 Em Crescimento, A4. Conteúdo patrocinado. Parabéns! Você superou o andar 3 da Torre das Provações. Como recompensa, você recebeu o Elixir de Aço. Como recompensa, você recebeu 3.000 pontos. Como recompensa bônus, você recebeu a habilidade 1 Test da Germanship AI. Como recompensa bônus, você recebeu 1.000 pontos. Por favor, vá para a área de espera. As mensagens familiares apareceram quando o corpo do sósia se desintegrou. Soltei um suspiro de alívio quando minhas pernas cederam e caí no chão. Plop. Ahim. Minha resistência foi drenada pela regeneração acelerada. A mana era necessária para ativar a habilidade de camuflagem. E o recuo do ataque. Eu estava fisicamente, mentalmente e espiritualmente esgotado. Se alguma coisa tivesse dado errado, poderia ter sido eu quem estava ali. Eu pensei que tinha ficado muito mais forte, mas essa dificuldade não foi nada equilibrada. Eu teria morrido se minha habilidade nata não fosse voltada para a batalha. O mesmo acontece com todos os outros. Eles provavelmente só duraram tanto porque costumavam ser caçadores. A maioria das pessoas normais provavelmente morreu. Eu também estaria no lugar deles se não tivesse treinado em diferentes disciplinas marciais nos últimos 7 anos. Mas por quê? Em vez do medo da dificuldade crescente, uma emoção diferente começava a emergir. A sensação de vitória. A mesma sensação que me dominou no primeiro e segundo andar. Decidir lutar e depois vencer. A sensação foi suficiente para fazer você esquecer os encontros imediatos com a morte. A sensação foi mais proeminente do que nunca depois de concluir o terceiro andar. Tentei suprimir os sentimentos por um tempo, mas... Badum. Badum. O fato de eu ter lutado e conseguido algo. Conteúdo patrocinado. Isso era algo que poderia fazer meu coração bater tão rápido. Sem chance. Isso não era algo que uma pessoa normal sentiria. Como você pode ficar animado depois de quase morrer? Isso foi diferente de ficar aliviado por ter sobrevivido. Mas só saber disso não me tornava mais normal. Talvez seja porque os últimos 7 anos da minha vida foram tão estagnados. Ou eu estava tão louco desde o início. De qualquer jeito, esta torre não é uma boa notícia para mim. Isso me testa até o meu limite e oferece uma recompensa justa. Ao contrário da vida real, onde meu trabalho duro não deu em nada. Talvez isso também seja apenas uma desculpa. Não importa o motivo, estava claro que eu era normal. Mas essa também foi uma das razões pelas quais sobrevivi. Eu não poderia negar isso. Aqueles que conseguiram se adaptar sobreviveram e aqueles que não conseguiram ou morreram. É por isso que os membros da comunidade descem todos os andares. Dessa perspectiva, isso não foi tão ruim. Eu me adaptei completamente a esse novo modo de vida. Mas ouvi dizer que os caçadores na minha situação eram os que corriam o maior perigo. É mais fácil ficar viciado na emoção da batalha e enlouquecer. Ouvi dizer que isso era mais grave para pessoas com habilidades inatas de crescimento. Então foi errado sentir esses sentimentos? Eu não sabia. Provavelmente foi uma coisa boa por enquanto, mas tudo mudaria no 5º andar. Havia a possibilidade de voltar à Terra depois disso. Mas para agora, vamos nos concentrar apenas em permanecer vivos. Isso foi mais que suficiente para me manter ocupado por enquanto. Eu me levantei e caminhei em direção ao sósia. Enfiei minhas mãos na névoa negra. Você absorveu a alma do Doppelganger. Conteúdo patrocinado. Número de almas em posse, 5. Proficiência aumentada em 35%. Minha surpresa com o aumento de proficiência não durou muito. A proficiência da habilidade nata Necromancia atingiu 100%. A habilidade nata Necromancia foi classificada. Eu realmente não esperava que isso acontecesse. Asterisco asterisco asterisco. Isso vai subir de repente? Tudo o que pude fazer foi olhar fixamente. Eu não entendi por que a proficiência aumentou tanto e a habilidade subiu. Mas eu tive uma sensação do porquê. Talvez haja um bônus oculto dependendo da alma que eu absorvo. Tipo,
talvez a proficiência aumente mais se for mais forte que eu. Eu ouvi algumas habilidades que funcionavam assim. O sistema era conciso e nem sempre explicava tudo. Claro, isso não foi uma coisa ruim para mim. Acho que tive sorte desta vez. Essa foi a única explicação possível. Parecia que minha habilidade inata tinha um potencial muito alto. Essa habilidade foi provavelmente uma das habilidades de crescimento de nível superior. Eu fico mais forte quanto mais inimigos eu luto e a proficiência explode dependendo de algumas condições. Uma risada seca escapou da minha boca quando abri minha janela de status. A habilidade inata, Necromancia, AI. Proficiência, 0%. Efeito básico, capaz de absorver as almas dos mortos e controlá-las à vontade. Efeito extra, A1, capaz de aumentar permanentemente as estatísticas dependendo da natureza e classificação da alma. Efeito extra, A2, capaz de armazenar almas para uso posterior. A capacidade de armazenamento de almas depende da classificação da habilidade. Efeito extra, A3, capaz de adquirir uma habilidade vinculada a uma alma em uma certa porcentagem ao absorver essa alma. Não consegui conter um sorriso depois de olhar para o efeito adicional. Dizem que é alto risco, alto retorno. E era verdade. Matar o Doppelganger foi definitivamente um risco que valeu essa recompensa. Nunca ouvi falar de uma habilidade que permita tirar uma habilidade de um monstro. Outro sinal de que esta era uma habilidade inata de primeira linha. Conteúdo patrocinado. Eu entendo ser capaz de absorver estatísticas, mas habilidades? Isso é demais. Ninguém nunca ouviu falar de algo assim. Também não havia pré-requisitos para absorver habilidades. É como se a torre fosse de alto risco, alto retorno. A necromancia era de baixo risco e alto retorno. Não havia muito com o que se preocupar, mas as recompensas eram comparáveis às da torre. Mesmo que houvesse algumas condições invisíveis, este ainda era um acordo vencedor para mim. Nunca pensei que acabaria com uma habilidade inata como essa. Eu era diferente do passado, onde não conseguia aumentar nenhuma das minhas estatísticas. Tudo o que eu precisava fazer era lutar contra inimigos fortes. Bem, eles não precisam necessariamente ser fortes. Eu poderia simplesmente massacrar um monte de inimigos mais fracos para ficar mais forte também. Não é à toa que todos disseram que sua habilidade inata era mais importante. Se você conseguisse um bom, o valor não poderia ser medido em dinheiro. De alguma forma, acabei naquele grupo. Isso não poderia ter acontecido um pouco antes? Isso estava me fazendo passar por um inferno literal antes de me dar essa habilidade avassaladora. Não adianta lamentar o passado agora. Fiquei um pouco salgado, mas mudei minha atenção para as outras recompensas. A habilidade, a adaga do caçador, OI. Proficiência, 0%. Explicação, uma técnica feita por caçadores para uma caça eficaz. Efeito, ao usar uma adaga, a força de corte da arma aumenta em 1,5 vezes. Eu teria preferido uma habilidade de adaga mais rara, mas não deveria ser muito ganancioso. A adaga do caçador. Eu sabia disso muito bem. Houve um tempo em que eu teria matado por essa habilidade. Minha bunda sem talento não foi capaz de pegá-lo de qualquer maneira. Acabei sendo capaz de aprender como usar as armas. Foi uma das habilidades relativamente fáceis de aprender e uma das mais eficazes. Quer dizer, o efeito é bom e eu queria uma habilidade com arma, mas por que essa? Achei que a Torre das Provações daria uma variedade diferente de habilidades com armas. Mas pensando bem, fazia sentido pensar nos comentários que vi na comunidade. Eles disseram que a maneira como você concluiu o teste foi importante para as recompensas bônus. Isso foi um reflexo de como lutei durante o julgamento. Conteúdo patrocinado. Eu usei a adaga durante todo o julgamento. Acho que fazia sentido que essa fosse a habilidade que adquiri. Também verifiquei o novo item em meu inventário. Elixir de aço. Nota, ANC. Um elixir no qual um alquimista derramou sua alma. Cria uma estatística especial, tenacidade. Se a estatística já existir, aumente-a em 5. O aumento de estatísticas só se aplica quando as estatísticas estão abaixo de 40. A criação de uma nova estatística chamou minha atenção. Fazia sentido porque a nota deste item era tão alta. Isso seria negociado a uma taxa incrivelmente alta no exterior.
Era uma loucura que algo assim estivesse em minhas mãos agora. Mesmo que isso estivesse sendo vendido por uma taxa historicamente alta, eu não poderia nem vendê-lo agora e não tinha intenção de fazê-lo. Essa é a importância da criação de uma nova estatística. É hora de voltar agora. Eu não queria ficar nesta caverna sombria e lamacenta por muito tempo. Quero absorver a alma e descansar já. A habilidade de regeneração não foi suficiente para me trazer saúde plena. Selecione uma alma para absorver das almas em cativeiro. Número de almas em posse, 15. Sósia. A interface se expandiu e me deu mais opções. Algumas coisas mudaram depois que a habilidade subiu de nível. Pressionei o texto que dizia sósia e tentei absorvê-lo. Então, absorvendo a alma do Doppelganger. Capaz de adquirir a seguinte habilidade da alma em uma certa porcentagem. A mensagem agora dizia que estava em processo de absorção em vez de mostrar o aumento das estatísticas. Uma certa porcentagem. A probabilidade provavelmente não era muito alta porque não havia risco envolvido. Não tem como eu tirar a sorte grande na primeira tentativa. Devo manter minhas expectativas baixas para não ficar desapontado. Então, absorveu a alma do Doppelganger. Adquirir uma das habilidades do Doppelganger. Jackpot. Capítulo 12. Julgamento de competição, A1. Conteúdo patrocinado. Aumentando permanentemente suas estatísticas usando a alma do Doppelganger. Força aumentada em 7. Agilidade aumentada em 5. Vigor aumentado em 4. Mana aumentada em 7. O mesmo de sempre. Até. Adquirindo habilidade Resistência Física, AD. Resistência Física. Minha cabeça esvaziou por um segundo. Não havia dúvida de onde veio essa habilidade. Estupefato, reli as mensagens na tela. Adquirir uma das habilidades do Doppelganger. Eu sempre tive essa sorte. Minha vida não passou de uma série de acontecimentos infelizes até agora. Era como se minha realidade estivesse se despedaçando. Quando recobrei o juízo, verifiquei os detalhes da minha nova habilidade. A habilidade Resistência Física, AD. Proficiência, 0%. Efeito, ganhe resistência a todos os tipos de ataques físicos. Eu não sabia o que significava ganhar resistência, mas eu sabia de uma coisa com certeza. Eu adquiri uma das melhores habilidades possíveis do Doppelganger. A resistência física era provavelmente uma propriedade que o corpo do Doppelganger possuía. Não foi muito difícil teorizar. Ainda assim, mais pensamentos invadiram minha cabeça. Quão boa é essa habilidade de necromancia? Conteúdo patrocinado. Se o efeito Rankia fosse tão forte, que efeitos adicionais ele ganharia mais tarde? Eu não conseguia nem começar a imaginar isso. Ao mesmo tempo, uma vozinha no fundo da minha cabeça me dizia: seria um desperdício parar aqui. O impulso que senti quando escolhi esta dificuldade pela primeira vez tomou conta de mim novamente. Mas eu não poderia deixar isso me afetar. A arrogância leva ao descuido e o descuido leva ao erro. Este não era um jogo, então não haveria respawn se eu morresse. Eu precisava ter cuidado. Depois de verificar todas as recompensas, comecei a me mover novamente. Então, indo para a área de espera. Era hora de sair desta maldita caverna. Asterisco, asterisco, asterisco. Você entrou na sala de espera do quarto andar, curando todos os ferimentos e doenças de status. O efeito curativo é aplicado constantemente na sala de espera. A mensagem familiar me deu as boas-vindas à sala de espera. O quarto andar, em. Tive uma sensação estranha quando pensei no fato de já ter passado por isso 3 vezes. E como fiquei mais forte durante os testes. Você entrou na comunidade. Dificuldade, difícil. Ignorando a sensação nostálgica, meu corpo já sabia o que fazer. Comunidade do quarto andar 8801508. 15 na HM, uma quantidade razoável de vocês sobreviveu desta vez. Bom trabalho pessoal. Ocean Suk, bom trabalho, minha bunda. Ainda posso sentir meu braço sendo decepado. Graças a Deus pela área de espera. Lee Yongjin, bem,
só precisamos subir mais um andar para finalmente ver algum progresso. Lee Seung-jon, um Umo. Você ainda precisa chegar até o dia 8 de qualquer maneira. Yuki Suk-jin, porra. Como vou chegar ao 8º andar com essa dificuldade? Conteúdo patrocinado. As reclamações explodiram assim que abri a comunidade. Mas faz sentido. O terceiro julgamento foi muito difícil. O segundo andar não foi tão ruim, desde que você soubesse usar a cabeça, mas não o terceiro andar. Mas o clima na comunidade não era tão ruim quanto eu pensava. Lee Yongjin e na minha época, nós simplesmente resistíamos, não importa o quão difícil fosse. Yoon Suk-jin, posso sentir o cheiro da sua dentadura desde aqui. Kim Seung-gon, um Umo, vocês são loucos. Parece que só sobraram as pessoas mais experientes neste momento. As pessoas estavam até compartilhando algumas dicas. Kim Seung-gon, eu não recomendo comprar nenhum item que exija mana, a menos que você tenha uma habilidade relacionada à mana. Oh Shon-suk, mana não é a coisa mais importante para um caçador? Você precisa disso para usar habilidades, certo? Kim Seung-gon, e isso é o que os novatos pensam. As habilidades básicas mais eficientes, como habilidades com armas, não usam mana. Oh Shon-suk, já comprei um item de mana. Estou ferrado? Kim Seung-gon, não, você é bom. Concentre-se apenas em obter itens relacionados às estatísticas agora. Kang Sun-woo, eu sou um caçador e o que ele está dizendo está correto. Eles dizem que você pode comprar habilidades mais tarde para obter uma habilidade de mana. Lee Ael, e se você quiser recuperar suas habilidades antigas mais rápido, treine depois de desligar a cura automática na área de espera. Muitas outras dicas surgiram depois. Claro, eu já sei a maior parte, então não precisei me concentrar tanto, mas ainda assim aprendi algumas coisas boas. A proficiência da habilidade aumenta depois que eu desativo a cura automática. O mesmo acontece com a aquisição de novas habilidades. Houve muitas informações interessantes. Yoon Suk-jin, sim. Existe uma maneira de obter habilidades além de recompensas de teste e treinamento. Kim Seung-gon, você quer dizer aqueles que a torre lhe dá? Yoon Suk-jin, você já sabe disso? Kim Seung-gon, sim. Acho que isso se chama uma conquista. Lee Ael, sim, essas coisas são ótimas. Já ganhei 2 disso. Yoon Suk-jin, droga. Acabei de receber golpes estranhos e isso me deu uma única habilidade de resistência. Kim Seung-gon, as habilidades de resistência ficam ativas depois de um tempo, então certifique-se de treiná-las. Eu queria saber o que era resistência ao calor. Acho que está embutido no sistema. Um sistema que recompensou você por alcançar algo. Não havia nenhuma informação detalhada, mas ainda aprendi bastante. Mesmo depois de 3 tentativas, a torre ainda conseguiu me surpreender. Kim Seung-jon, há algo que quero dizer sobre o quarto julgamento. Kim Seung-jon, o quarto teste não é individual como os outros, mas algum tipo de desafio em grupo. Conteúdo patrocinado. Oh Shon-suk, um teste em grupo? O que é isso? Algum tipo de julgamento especial? Kim Seung-jon, todos aqui estariam apoiando o mesmo julgamento. Oh Shon-suk. Eu sou o único que não entende? Kim Seung-gon, eu também não entendo. Por favor, explique. Assim que uma pessoa mencionou o quarto julgamento, a comunidade não conseguia parar de pensar nisso. Kim Seung-jon, eu descobri algumas informações sobre o quarto julgamento usando minhas perguntas. Isto é o que ele disse. Ele estava usando suas perguntas para descobrir informações sobre cada julgamento que estava por vir. E como sempre, perguntou ao administrador sobre o quarto julgamento. Kim Seung-jon, de acordo com o administrador, o quarto teste é um teste em grupo. Basicamente, todos os desafiantes do quarto andar passariam pelo teste juntos. Kim Seung-jon, 30 pessoas serão agrupadas e colocadas no mesmo teste. Algo impensável para os desafiantes. Não houve qualquer colaboração até agora. Mas o quarto julgamento seria diferente. Kim Seung-jon, é por isso que estou contando a todos. Oh Shon-suk, e minhas boas ações voltaram para me recompensar. Kim Seung-gon, cale a boca por um segundo. Lee Ael, ainda é interessante saber que enfrentaremos o próximo julgamento juntos.
Anginium, e mais isso pode significar que será 30 vezes mais difícil de limpar. Porra! Algumas pessoas especularam que a dificuldade aumentaria por causa de todas as pessoas, enquanto outras disseram que a colaboração tornaria os testes um pouco mais fáceis. Quinseunjum, provavelmente não será um teste em que colaboraremos. Quinseunjum, o objetivo deste julgamento é a competição, então talvez tenhamos que lutar uns contra os outros. O julgamento estava definitivamente nos colocando um contra o outro. Eu não sabia se isso seria uma batalha real, mas quer o julgamento nos fizesse matar uns aos outros ou não, qualquer um que perdesse seria morto pela pena de qualquer maneira. Estaríamos lutando um contra o outro, mesmo que fosse apenas para permanecermos vivos. Quinseunjum, e não recebi todos os detalhes, mas aqui está o que sei. Seríamos colocados em equipes de 3 e trabalharíamos em prol de um objetivo comum. As equipes seriam formadas aleatoriamente pela torre. Quinseunjum, e não consegui descobrir mais nada porque fiquei sem perguntas. Quinseunjum, e se alguém tiver mais informações, por favor, compartilhe. Mas as pessoas pararam de falar depois disso. Conteúdo patrocinado. Eu não sabia quem usaria suas perguntas para descobrir qualquer informação adicional, mas não há como alguém compartilhar essa informação como antes. Todos já devem ter descoberto a situação. Eu não sabia porque o desafiante inicial nos contou o que sabia. Ele não percebeu o que essa informação faria à comunidade? Sem chance. Ainda assim, não fazia sentido deliberar sobre o motivo pelo qual ele nos contou. Não parecia mentira, mas não há como saber. Se for verdade, teríamos que brigar entre nós, gostemos ou não. Isso foi diferente de todos os outros testes onde você tinha que matar monstros. A gravidade de ter que cometer um assassinato pesou sobre a comunidade. Os perdedores morreriam e os vencedores passariam para o próximo andar. Olhei para a tela de bate-papo congelada e me perdi em pensamentos. Eu poderia realmente matar alguém para meu próprio benefício? Não sei. Mas isso não significava que eu iria me deitar e deixá-los pisar em mim. No final, eu teria que agir para salvar minha própria vida. Então, eu sabia o que tinha que fazer para sobreviver. Tive que revisar minhas recompensas e me preparar para a próxima luta. Nada mudou. Tive que me preparar e superar a próxima provação. Isso foi tudo. Capítulo 13, Julgamento de competição, O2. Conteúdo patrocinado. O Elixir do Aço. Um elixir que você pode obter ao concluir a terceira prova. Normalmente isso seria vendido por bilhões, mas você pegou o elixir de aço. A estatística especial tenacidade foi criada. O espírito do aço encapsula seu corpo. Quanto maior a tenacidade, mais forte seu corpo fica. Isso não importava agora. O mais importante era se eu sobreviveria ou não ao quarto julgamento. Ansungion. Força, 34, resistência, 29. Agilidade, 33, a mais 5, mana, 20. Tenacidade, 10. Habilidade inata, necromancia, AI. Habilidade, veja detalhes. Ver minhas estatísticas recém-aumentadas me deu uma sensação de orgulho. Tenho que fazer tudo ao meu alcance para garantir que vencerei a competição. Vitória ou morte. Não sei se posso vencer eles em uma luta, mas eu pelo menos não evitaria uma briga. Comecei a ganhar cada vez mais confiança à medida que subia a torre. Não houve mais hesitação. Eu não fugiria de mais brigas. E eu venceria. Mais importante ainda, os efeitos do elixir estavam ocorrendo. Está fazendo seu trabalho como um item de classificação C. A mudança foi quase imediata. Tudo parecia difícil ao toque. Foi como se minha pele tivesse se transformado em aço. Eu também poderia dizer que minha resistência havia aumentado. Fiquei um pouco desapontado porque a recompensa já havia acabado, mas era tarde demais para me preocupar com isso. Conteúdo patrocinado. Então chegou a hora de inspecionar meu equipamento. Decidi pegar leve nos pontos nesta rodada. Eu não compraria nada além dos alimentos e poções necessários. Esse foi o uso mais eficiente dos meus pontos. Especialmente porque eles vão vender pedras e habilidades de retorno no mercado mais tarde.
Valeria mais a pena economizar agora. Eu já havia determinado que estaria seguro com meu equipamento atual. Além disso, parecia que o objetivo do quarto julgamento era de fato a competição. Se não fosse, alguém teria dito algo sobre isso quando pedisse mais detalhes. Mas a comunidade ficou em silêncio. Você poderia deduzir uma resposta sem desperdiçar perguntas. Equipes de 3. Esta seria a primeira vez que encontraria alguém na torre. Eu estava um pouco animado, mas ainda nervoso. Os outros desafiantes teriam ficado mais fortes como eu? Eu não sabia dizer o quanto mais forte eu havia ficado porque não tinha ninguém com quem me comparar. Mas eu sabia que estava crescendo em ritmo acelerado. Mas eu também queria saber como os outros desafiantes haviam progredido. Ninguém jamais revelou informações sobre si mesmo, mesmo quando a comunidade estava mais ativa. Uma coisa que eu tinha certeza era que todos eles eram fortes o suficiente para passar por 3 testes. Não importa o quanto eu tenha progredido, não posso ser arrogante. Arrumei todo o meu equipamento e me preparei para o treinamento. Deseja desativar a recuperação automática da área de espera? SGN. Usando algumas informações que obtive antes da comunidade se acalmar, a cura automática foi desativada. O corpo reterá o estresse físico e as lesões não cicatrizarão. Se isso fosse verdade, seria muito útil. Treinar era a única coisa que eu podia fazer. Como sempre. Conteúdo patrocinado. Asterisco, asterisco, asterisco. Quando eu estava começando a me acostumar com meu novo corpo, apareceu uma mensagem como se quisesse me dizer que eu estava pronto. Você aceita o julgamento do quarto andar? Com falta de ar, olhei para a mensagem. Calça, cala. Droga, o treinamento era muito mais difícil sem a autocura. Eu não sabia que tirá-lo faria tanta diferença. Eu tinha atingido meu limite físico balançando minha espada e rolando no chão. Cada fibra dos meus músculos doía e a dor perfurou meus ossos. A habilidade regeneração acelerada está sendo ativada. Eu estava repetidamente deixando cortes em meus braços para ativar a regeneração acelerada. A automutilação também estava afetando minha estabilidade mental. Mas os resultados foram surpreendentes. Habilidade regeneração acelerada, AI+. Proficiência, 27%. Efeito, capaz de se recuperar rapidamente de lesões sem risco de vida. A proficiência estava aumentando à medida que eu constantemente me dava pequenos cortes. Eu não poderia treinar as habilidades de resistência me machucando, então elas não aumentaram. E mesmo que eu pudesse aumentá-lo sozinho, a condição de ativação era o problema. Treinar essa habilidade seria essencialmente uma tortura. Embora talvez tenha sido uma coisa boa eu não poder me machucar para treinar as habilidades de resistência. Caso contrário, eu teria que me torturar mais cedo ou mais tarde. A maioria das habilidades não tinha brechas que você pudesse usar para aumentar artificialmente a proficiência, como regeneração acelerada. No entanto, mesmo curar uma pequena ferida exigia muita resistência, então não conseguia aumentar tanto. Se eu exagerasse, poderia correr o risco de desmaiar. E quanto mais lesões eu tivesse, maior seria a probabilidade de a habilidade não ser ativada. Acho que poderia desligar a cura automática se as coisas ficassem difíceis. Não posso me dar ao luxo de ligar e desligar isso até conseguir mais pontos. Mas houve algumas vantagens nisso. Meus movimentos se tornaram mais eficientes devido ao cansaço e foi mais fácil ver os efeitos das novas habilidades. Por exemplo, os efeitos da minha nova estatística de tenacidade da passiva Untersdaggermanship. No começo, quase perdi uma mão devido ao aumento da força de corte. Conteúdo patrocinado. Eu ainda tenho arrepios pensando nisso. Mas, pelo menos foi eficaz. Olhando os resultados, eu ficaria perdido se não continuasse treinando assim. Após uma breve pausa, liguei novamente a cura automática. Meus músculos relaxaram e minha resistência foi restaurada. Agora que todos os meus obstáculos desapareceram, não havia razão para não aceitar o próximo julgamento. Algumas pessoas podem pensar que eu estava me apressando, mas, se eu hesitar, posso acabar nunca conseguindo fazer isso. Você aceita o julgamento do quarto andar? SGN. É agora ou nunca. Enfileirando os desafiantes.
Aguarde até que a correspondência seja concluída. Número atual de desafiantes, 18 e 30. Eu queria saber qual era o sistema de correspondência. Eu meio que entendi agora. É simples. A Torre das Provações sempre proporcionou aos seus adversários um desafio intuitivo. Quase como se tentasse nos mostrar o caminho mais direto para o crescimento. E então isso me atingiu. Por que está fazendo isso por nós? Era apenas o quarto andar, mas eu já era mais forte que a maioria dos caçadores de baixo nível. Se você incluísse meus equipamentos e habilidades, a diferença seria ainda mais drástica. Quanto mais subia na torre, mais difíceis ficavam as provações. E melhores seriam as recompensas que a torre proporcionaria. Este foi apenas o meu instinto, mas não achei que a torre estivesse dando essas recompensas sem motivo. Tudo tem um custo. Conteúdo patrocinado. O que a torre iria querer de mim? Provavelmente algo impossível para um indivíduo, considerando o número de pessoas que atraiu. Quando eu estava prestes a continuar essa linha de pensamento. Tim. Número atual de desafiantes, 30. Correspondência completa. Um portal se abriu como se quisesse nos tirar de nossas áreas de espera. Parei meus pensamentos e caminhei até o portal. Vou pensar sobre isso mais tarde. Por enquanto, vou me concentrar no julgamento. Entrando no andar 4 da Torre das Provações. Dificuldade: difícil. O teste a seguir é um teste especial onde 30 desafiantes entram como um grupo. O objetivo do julgamento a seguir é a competição. Desejamos ao desafiante um final satisfatório para sua escolha. Vão. O ambiente mudou para algo que eu poderia ter visto em romances medievais. Pinturas decorativas em uma sala cercada por paredes de tijolos. Não houve tempo para admirar a vista. Escolhendo as equipes. Você tem um relacionamento próximo com seus companheiros de equipe. Colabore com eles e conclua o teste antes de qualquer outro. Vão. O portal em que entrei desapareceu e mais 2 apareceram na minha frente. O teste do quarto andar começará em breve. Tempo restante: 1 dia. Condição de sucesso do teste: matar o chefe dos goblins antes que o tempo acabe. Condição de falha no teste: morte ou tempo limite da equipe do desafiante. Recompensa de sucesso no teste: todas as estatísticas mais 4. Pena de falha no teste: morte. E está na hora. Capítulo 14 – Julgamento de competição, A3. Conteúdo patrocinado. As equipes foram formadas. A porta da frente da cidadela abrirá em 10 minutos. Termine a harmonização e comece o teste. Vão. Os 2 portais imóveis começaram a vibrar. Equipes de 3. Acho que essa informação não estava errada, já que 2 pessoas que eu nunca tinha visto antes saíram daqueles portais. Competição: essa merda é realmente o quarto julgamento? Um gigante totalmente blindado murmurou com uma carranca no rosto. Parecia que ele acabou de ver a última mensagem enviada pela torre. Ele provavelmente também não sabia que esse era realmente o objetivo deste julgamento. Por outro lado, a desafiante não pareceu muito surpresa. Primeiras coisas primeiro. Vamos nos apresentar? Na verdade, ela deu uma olhada ao redor e sugeriu que trocássemos gentilezas. Ela parecia excessivamente calma, mas isso eliminou a necessidade de conversa fiada. Eu sou An Sung-jion. Prazer em conhecê-lo. A mulher jogou o cabelo para trás e respondeu. Eu sou Lee Ayeon. Da mesma maneira. Uma beleza atraente e legal. Só resta um. O homem grande abriu a boca, quase com relutância. Eu sou Lee Sung-bom. Não fique no meu caminho e não teremos problemas. Não fique no caminho dele? Foi uma introdução interessante, mas rapidamente mudamos de assunto. Em primeiro lugar, alguém procurou alguma informação sobre o julgamento? Lee Ayeon respondeu calmamente à pergunta de Sung-bom. Sim, usei minhas perguntas para descobrir algumas informações extras. Bom. O que você descobriu? Eu usei algumas perguntas, então devo saber todos os princípios básicos. Acho que não perdi completamente na loteria de companheiros de equipe. Eu senti o mesmo.
Aquele Lee Sung-gon parecia um pouco arrogante, mas não parecia um cara mau. Conteúdo patrocinado. Esse tipo de pessoa geralmente é o mais forte. Seria um pé no saco se ele fosse um companheiro de equipe permanente, mas posso levar isso para um julgamento. Nossos caminhos divergiriam depois que concluíssemos este julgamento. Vamos revelar nossas habilidades antes de começar. Lee Sung-gon queria pular a conversa fiada e discutir nossas habilidades. Isso parecia um dado adquirido para pessoas que precisam trabalhar juntas. Lee Aeon parecia um pouco hesitante, mas se abriu. Tenho uma habilidade inata baseada na exploração e posso usar magia. Não estou apto para combate de curta distância. Os olhos de Lee Sung-gon brilharam quando ele ouviu magia. Ele parecia um pouco estúpido, mas até ele sabia o quão valiosos eram os magos. Oh, um mago. Que tipo de magia você pode usar? Nada ofensivo. Eu me especializo em magia de suporte. Um mago que não conseguia usar feitiços ofensivos? Depois de ouvir isso, finalmente abri minha boca. Mas você pode usar pelo menos uma magia ofensiva, certo? Mesmo os magos de suporte devem ser capazes de usar pelo menos um feitiço de ataque. Embora ela provavelmente não estivesse mentindo sobre o combate corpo a corpo devido à falta de armas. Não havia como ela subir na torre sem se ofender. Embora eu não pudesse dizer nada se ela apenas dissesse que todas as suas provações eram de apoio. Ela não parecia ter outra maneira de lutar além da magia. Os olhos de Lee Aeon se arregalaram por um segundo e ela admitiu. Não é muito, mas também posso usar um pouco de magia elementar. Eu poderia dizer que ela estava pensando em esconder isso um pouco, mas ela cedeu. Eu entendi por que ela queria esconder isso. Ela provavelmente pensou que talvez precisasse usar uma habilidade oculta na pior das hipóteses. Afinal, a condição de falha é a morte de toda a equipe. Isso significava que enquanto você estivesse vivo, o que acontecesse com sua equipe não importaria. Isso também significava que você não poderia fazer nada com eles enquanto permanecessem vivos. Há um número razoável de lacunas se você quiser abusar disso. Ela provavelmente queria manter pelo menos uma coisa escondida, só para garantir. Afinal, tudo poderia acontecer na torre. Você disse que é um mago, mas provavelmente se encaixa melhor no papel de apoiador. Conteúdo patrocinado. Lee Sung-gon não parecia tão interessado em nada disso. Também pensei no que deveria revelar antes de falar. Eu me especializei em combate corpo a corpo e tenho habilidades inatas baseadas no aprimoramento físico. Apenas o suficiente para eles trabalharem comigo. Eu também não estava mentindo sobre nada porque minha habilidade inata realmente fortalece meu corpo. Eles não pareciam duvidar porque combinava com a minha aparência. Que coincidência! Também sou um especialista em combate corpo a corpo com uma habilidade inata de resistência de mana. Resistência. Essa é uma habilidade inata de alta qualidade. Está em um nível diferente dos perdedores de nível médio. Ele sorriu enquanto falava sobre si mesmo. Acho que sabia de onde vinha sua arrogância. É porque ele tem uma habilidade inata como resistência a mana. A resistência a mana pode ajudá-lo a resistir a todas as coisas que envolvem mana, como magia ou habilidades baseadas em mana. Sinergia muito bem com aqueles especializados em combate corpo a corpo. Também deveríamos revelar quais eram nossas fileiras de caçadores no mundo exterior. Ele colocou isso enquanto o canto de sua boca subia. Eu era um caçador rank D antes de vir para cá. Essa é provavelmente uma boa ideia. Eu era um rank I. Nada mal para um suporte. Você devia estar bem. Eu devo ter estado. Enquanto Lee Aeon ignorava Sung-gon, sua atenção agora se voltou para mim. Eu nem tinha uma classificação para revelar a eles. Apenas 7 anos infrutíferos como estagiário. Eu não era um caçador no mundo exterior, mas era um jogador. Eu estava me preparando para me tornar um caçador. Claro, não mencionei que o período de preparação foi de 7 anos. Legitário? Como esperado, seu rosto se contorceu em uma expressão de desaprovação. Ainda estou confiante o suficiente na minha capacidade de lutar. Mas ele nem tentou me ouvir. Confiante minha bunda. Só não nos segure. Ele parecia ter acabado de perder na loteria. Um olhar familiar.
A única reação que tive antes de entrar na torre. Conteúdo patrocinado. Acho que você pode pelo menos ser um escudo de carne se puder fortalecer seu corpo. Apenas seu tom dizia que ele não esperava nada de mim. Fiquei quieto e olhei para ele. Ele deve ter interpretado meu silêncio como aceitação. Apenas fique na frente de Liael e siga minhas ordens se quiser passar no julgamento. Liael abriu a boca cuidadosamente. Bem, se ele veio até aqui, provavelmente estamos todos no mesmo nível de poder. Era quase como se ela estivesse tentando me acalmar, mas eu não tinha intenção de responder. Tudo o que importava nesta torre era a sua força. Se ele estivesse qualificado para falar assim comigo, eu não tinha nada a dizer. Meu orgulho foi um pequeno preço a pagar pela minha vida. Se ele pudesse provar sua força, seria melhor apenas jogar junto com ele. Embora se ele não pudesse, não havia razão para eu ser tratado assim. Vou descobrir em breve. A porta da frente da cidadela abrirá em 3 minutos. O julgamento começaria oficialmente em breve. E vamos ouvir as informações que você descobriu usando suas perguntas. Olho por olho, dente por dente. Não adianta responder a ele agora. Eu não o deixaria escapar se ele atrapalhasse ou causasse algum problema. Mesmo que ele fosse um caçador no passado, se todos nós estivéssemos reiniciados no começo. Não deveríamos estar muito longe em termos de força. Algumas das recompensas e nossas habilidades inatas provavelmente eram um pouco diferentes. Mas mesmo assim, deveríamos estar todos no mesmo nível. Mais ainda desde que descobri o quão poderosa era minha habilidade inata. Deixe-me contar o que vai acontecer depois que as portas se abrirem. Não foi como nada que não tenhamos enfrentado antes. Estaríamos lutando contra monstros, como sempre. Além disso, teríamos que passar pela horda o mais rápido possível e matar o chefe dos goblins. Nessas cidadelas, há um total de 5 chefes e apenas 15 pessoas podem passar no teste. Apenas metade dos 30 sobreviveria. Conteúdo patrocinado. Cada chefe é alvo de 2 equipes, então temos uma equipe contra nós. Isso não é ruim, havia apenas 3 pessoas contra nós. 6 pessoas indo para o mesmo objetivo. Foi projetado para ser cruel. Estaríamos praticamente assassinando nossos oponentes. Na verdade, eles estavam essencialmente nos ordenando que eliminássemos o outro time. Eliminar o chefe seria muito mais fácil se eliminássemos o outro time primeiro. Mas Lee Sung-won parecia preferir. Gosto de como é simples. Nós apenas temos que matá-lo antes que eles o façam. Teremos que mapear a área primeiro. Você não disse que tinha uma habilidade inata baseada na exploração? Sim. Eu vou mostrar o caminho para que vocês dois possam me proteger. Você ouviu aquele estagiário? Apenas fique na frente dela. Eu apenas balancei a cabeça. Ele definitivamente não gostou do fato de eu não ter dito nada, mas ele não apontou isso. Mais precisamente, ele não teve chance. Tempo esgotado. Os portões da cidadela foram abertos e os monstros estão entrando. Encontre o alvo o mais rápido possível e mate-o. Fique na frente. Lee Sung-won interrompeu a conversa e sacou sua espada larga. Balancei a cabeça novamente e fiquei na frente de Liael. Por favor, diga-me para onde ir. Estarei sob seus cuidados. Ela seguiu logo atrás e Lee Sung-won nos protegeu pela retaguarda. Assim que saímos. Que é a... Acabamos de começar e isso já aconteceu? Monstros abriram caminho através dos edifícios de pedra. Ver um exército de goblins totalmente armados fez com que os cabelos da minha nuca se arrepiassem. Sim. De jeito nenhum a torre teria tornado isso fácil. Eu posso mostrar o caminho mais tarde. Vamos nos preparar para lutar primeiro. Lembrei que não escolhi passear no parque. Esta foi a pior das 3 dificuldades e difícil. Capítulo 15 – Julgamento de competição O4. Conteúdo patrocinado. A batalha começou assim que paramos de falar. Um grupo de cerca de 10 goblins invadiu nossa direção. Que é a... Um goblin com olhos amarelos brilhantes saltou sobre mim com um grito agudo. Seu corpo era pequeno, mas tinha um monte de coisas penduradas em seu corpo. Um dardo venenoso, armadura de couro,
protetor de braço, faca reserva, etc. Rude, mas ainda útil em batalha. Esses goblins eram completamente diferentes da norma. Eles até tornaram o goblin mais fraco adequado para a dificuldade difícil. Uau! A adaga enferrujada na mão do goblin balançava como a lua crescente. Esgrima muito mais refinada do que vi no último andar. Isso também não era encontrado normalmente em goblins. Exceto. Eles têm técnicas melhores, mas ainda têm as mesmas estatísticas de um orc trabalhador. Sem nem precisar me concentrar, li o caminho do balanço. Clang! Eu rebati seu ataque sem esforço com meu escudo. Nenhuma habilidade ou técnica sofisticada envolvida. Apenas uma diferença absoluta nas estatísticas. Talvez seja por isso. Puá! O goblin não conseguiu nem reagir até que minha adaga perfurou seu coração. Qual era o sentido de todo o equipamento que ele estava acumulando? Bem, não preciso me preocupar com isso agora. Lee Sung-gon na parte de trás não pareceu concordar. Que tipo de goblins movem isso sistematicamente? Ele mal estava bloqueando os ataques que eu vi. Tututung. Ele estava lutando para bloquear os dardos venenosos usando sua espada larga. Seu corpo mal cabia atrás da espada e sua armadura estava sofrendo o impacto disso. O primeiro pensamento que me veio à cabeça foi, curiosidade. Ele está tentando brincar com os goblins. Conteúdo patrocinado. Claro, ele seria idiota se fizesse algo tão ineficiente. Mas essa era a única explicação para o que estava acontecendo diante dos meus olhos. Esse bastardo arrogante estava lutando para lidar com 2 goblins. Minha dúvida se transformou em certeza ao ouvir seus gritos. O que você está olhando? Vá lutar, você degenera. Ao ouvi-lo gritar sem sequer olhar para cima, só pude suspirar por sua incompetência. Ele estava realmente tendo dificuldades com os goblins. Eu esperava que todos nós tivéssemos um nível de força semelhante. Minha habilidade inata era baseada no crescimento e recebi muitas recompensas bônus. Mas todos nós concluímos os mesmos testes com a mesma dificuldade, então presumi que eles tinham algo semelhante. No entanto, a realidade não era tudo o que parecia. Lee Sung-gon nem estava no meu nível, muito menos mais forte que eu. Eu sei que eles estão totalmente armados, mas ainda são apenas goblins. Eu nem tinha certeza de como eles conseguiram chegar até aqui. Neste ponto, Liael soltou um grito tenso. Se você aguentar um pouco mais, meu feitiço será... Cale a boca e use um buff ou algo assim. Agora mesmo. Ele deve ter se sentido frustrado por estar apenas se escondendo atrás de sua espada. Não achei que nenhum buff seria suficiente para torná-lo útil. Fiquei pasmo, mas sabia a solução para isso. No final, eu teria que lidar com esses goblins. Claro, eu poderia simplesmente ficar parado e deixar Liael cuidar disso daqui a pouco. Essa seria a opção mais segura. Proteja seu elenco enquanto ela lança buffos em Lee Sung-gon. Manter este sistema deve ser suficiente para eliminar todos esses goblins. Mas este julgamento teve um limite de tempo. E como temos concorrência, quanto mais rápido melhor. Todos nós poderíamos acabar morrendo se ficássemos presos por muito tempo no começo. Estaríamos essencialmente pedindo que eles nos matassem. Então só restou um problema. Posso cuidar deles antes que toquem em Liael? Pensei um pouco, mas cheguei a uma conclusão rápida. Com licença. Mesmo sendo generosos, esses goblins eram tão fortes quanto os orcs caçadores. Conteúdo patrocinado. Eu estava pelo menos bastante confiante de que conseguiria desviar a atenção de Liael. O que você está? Ela tinha uma expressão confusa no rosto, mas decidi ignorar. Eu não tinha intenção de me explicar para ela de qualquer maneira. Mais importante ainda, levantei-me do chão e me joguei onde os goblins estavam concentrados. A distância entre mim e os goblins diminuiu rapidamente e... Shua! A cabeça do goblin mais à frente voou no ar, espalhando sangue por toda parte. A estatística de agilidade que eu estava absorvendo estava finalmente começando a brilhar. Goblins que me notaram começaram a atirar dardos em mim em pânico. Escusado será dizer que todos foram bloqueados pelo meu escudo. Os dardos constantes eram irritantes, mas não eram muito para lidar.
Eu só tive que ver a trajetória do dardo e levantar meu escudo. Não foi tão difícil. Qualquer um poderia fazer isso se tivesse estatísticas altas o suficiente. Tututung. Eu atirei mais dardos enquanto balançava a minha espada. A habilidade da Gearmanship do caçador tornou meus movimentos mais fluidos e nítidos. Era quase como se eu pudesse ver o caminho que minha lâmina deveria seguir. Todas as teorias que eu conhecia sobre técnicas de adaga estavam acontecendo na minha frente em tempo real. Só isso já fez a habilidade valer a pena. Os goblins tentaram resistir segurando seus protetores de braço. Eles devem usá-los para deter as lâminas e aproveitar a oportunidade para atacar seus oponentes. Talvez não para usuários de armas contundentes, mas elas eram difíceis para manejadores de lâminas. Isso ainda não impediu o golpe da minha lâmina. O guarda normalmente pararia qualquer arma afiada, mas minha adaga era um item classificado com a habilidade de manejo da adaga do caçador. Eu poderia dizer que o pequeno pedaço de aço não seria suficiente para impedir minha adaga com 1,5 vezes a força de corte. Minha convicção se transformou em realidade. Fenda. Sem resistência, cortei o guarda e seu braço como se fosse manteiga. Poço. Enfiei minha adaga no pescoço do goblin sem braços e fui em direção aos outros. Recorte. Poço. Puá. O sangue dos duendes jorrou em todos os ângulos com cada movimento do meu braço. Conteúdo patrocinado. Eles precisariam pelo menos de algum equipamento decente se quisessem ter uma chance contra mim. Felizmente, eles enfatizaram a quantidade em vez da qualidade. Assim como matei mais 4 goblins. Conquista Goblin Slayer desbloqueada. Uma mensagem apareceu no canto do meu olho e iluminou meu corpo. Este foi o mesmo sistema que me deu a habilidade de resistência ao calor no segundo andar. Agilidade aumentada em 1. Não me deu uma habilidade como da última vez, mas ainda assim foi útil. Não havia mais necessidade de rastrear os dardos envenenados e as armas. Os goblins não conseguiram acompanhar minha agilidade recém-adquirida. Eu agora estava tirando a vida desses goblins em um instante. Poço. Depois de cerca de 8 goblins, eles pararam de me atacar. A batalha acabou. Este deveria ser o fim da onda. Recuperei o fôlego e observei o que me rodeava. Não sei quando, mas Lissungon também cuidou de 2 goblins. Claro, isso foi com a ajuda dos fãs de Liael. Algo estava errado com o clima. O rosto de Lissungon estava congelado e Liael estava olhando para mim com os olhos arregalados. Acordando, Lissungon falou primeiro. N nada mal para um estagiário. Você deve ter tido sorte, enfrentando apenas os goblins fracos. Eu não consegui nem começar a compreender o que ele estava dizendo por um segundo. Parado atrás dele, Liael fez uma careta. Isso não parece certo. Não foi apenas sorte. Liael falou relutantemente, mas Lissungon não recuou. Não é minha culpa que ele tenha escolhido o mais fraco para lutar. Era claramente tudo habilidade. Eu não acho que você deveria falar sobre ele desse jeito. Lissungon me olhou de lado antes de abrir a boca novamente. O que você quer dizer com habilidade? Foi apenas sorte de iniciante. Sorte de iniciante? Agora eu sabia por que ele estava me olhando de forma tão estranha. Ao contrário dele, que mal conseguia afastar 2, matei 8. Seu orgulho deve ter sido ferido. Conteúdo patrocinado. Esse tipo de pessoa sempre age assim quando é atingido na cara pela realidade. Todos os estagiários talentosos reagiram assim quando se tornaram caçadores. Eles tentaram derrubar outros para preservar seu valor. Eu teria dado de ombros se este fosse o mundo exterior. Um estagiário de 7 anos como eu não tinha o direito de falar. Mas não mais. Pare com toda essa sorte e besteira fraca. Se ele estivesse agindo assim mesmo depois de ver a diferença em nossas habilidades, eu daria a ele exatamente o que ele queria. Se ele quiser uma hierarquia, ele conseguirá uma hierarquia. Oh, o que você disse! Ele tentou responder com o rosto vermelho, mas eu fui mais rápido. Seja lá o que você estava chorando, cale a boca. Chorando, quando foi que eu? Me dizendo para ser um escudo de carne porque eu era um estagiário, tive sorte e enfrentei goblins fracos. Acho que fui paciente o suficiente com você.
Honestamente, essa foi a gota d'água que quebrou as costas do camelo. Não é ridículo que estejamos em um julgamento de vida ou morte e você esteja aqui discutindo comigo? Mal nos resta um dia e nossa concorrência provavelmente está indo até o chefe enquanto conversamos. O rosto de Lee Sung-gon ficou sombrio quando mencionei o tempo perdido. Ele deve ter se sentido pelo menos um pouco culpado por isso. Se você planeja ser um peso morto, o mínimo que pode fazer é calar a boca. Eu caminhei em direção a ele. Não falhamos se pelo menos uma pessoa da equipe permanecer viva. Em outras palavras, eu estava disposto a matá-lo se ele ficasse no meu caminho. Claro, eu realmente não planejava matar ninguém, então foi mais um blefe. A ameaça pareceu fazer maravilhas em Lee Sung-gon. Oh, o que? Expresse suas reclamações agora, se tiver alguma. Ele se encolheu e tropeçou para trás. Estou feliz que você não tenha problemas. Posso ter ido longe demais, mas pelo menos agora ele não iria me desprezar. Olhei-o diretamente nos olhos e fiz minhas observações finais. Esperamos que possamos trabalhar bem juntos durante o resto do teste. Não era como se ele tivesse escolha.